Steve McQueen morreu hoje aos 50 anos. Steve McQueen foi um ator lendário. Suas performances incríveis lhe renderam milhões de fãs e milhões de dólares. Quando me perguntam o que é uma estrela, eu digo Steve McQueen. Ele era amado por todos. Nos anos 70, o rei do cool era o astro de cinema mais bem pago do mundo. Steve McQueen ajudou a redefinir o que um astro do cinema podia ser. Mas o ator, provavelmente mais conhecido por seus papéis em Fugindo do Inferno, 7 Homens e um Destino e Bullet, morreu quase irreconhecível em um hospital no México em 7 de novembro de 1980. O mundo perdeu uma pessoa realmente grandiosa quando ele morreu. Sua morte alimentou boatos fantásticos e teorias da conspiração. Me disseram que um agente do governo tinha entrado e colocado uma substância coagulante no soro dele. Eu vou investigar a verdade sobre a morte do Steve McQueen e eu vou tentar revelar exatamente o que aconteceu com esse grande astro durante os últimos meses, dias e horas da vida dele. O renomado patologista forense Dr. Michael Hunter já realizou milhares de autópsias. Hoje ele é o legista-chefe de uma das maiores cidades dos Estados Unidos, investigando mortes suspeitas. Eu tenho aqui os documentos médicos do Steve McQueen e suas radiografias. Com isso e com os relatos de testemunhas, vou poder investigar o motivo verdadeiro por trás da morte dele. Outubro de 1979, Chicago, Illinois, um ano antes de sua morte. Steve McQueen está sob os holofotes de Hollywood há mais de 20 anos. Aos 49, ele ainda é um dos astros mais populares do mundo, mas ao gravar uma cena de seu filme mais recente, Caçador Implacável, ele sente falta de ar e tem uma violenta crise de tosse. Em algumas cenas, ele estava tão fraco que dá para notar. Assistindo ao filme, ele parece abatido, parece pálido, parece doente. Apesar dos relatos de que o Steve não estava bem naquela filmagem, os registros do Steve no ano anterior à morte dele dizem que ele estava em boa forma para um homem de 1,72 com quase 50 anos. Ele era muito dedicado à prática do karatê, o que tende a preservar a saúde cardiovascular e a aumentar a resistência, força e flexibilidade. O Steve e eu treinávamos juntos e, obviamente, ele era excepcional. Ele tinha um ótimo físico. Além de manter a forma para os filmes, Steve tem outro motivo para se cuidar: seus filhos. Os filhos do Steve, o Chad e a Terry, eram tudo para ele. E eles eram, provavelmente, as duas coisas que o mantinham mais centrado e que ele mais amava. Steve faz questão de que seus filhos se sintam amados e protegidos e quer lhes dar a infância idílica que ele mesmo nunca teve. Terence Steve McQueen nasce em 24 de março de 1930 em Beech Grove, Indiana. Seu pai, William Terence McQueen, um piloto de acrobacias, abandona sua mãe, Julianne, quando Steve nasce. A mãe dele era uma prostituta, uma mulher da vida, como elas eram chamadas. E o nascimento dele foi um acidente. Julianne tem uma série de relacionamentos com homens abusivos. Pelo menos um desses homens aproveitou a oportunidade para espancar o jovem McQueen. Desde criança, Steve aprendeu a importância de se defender e desconfiar do resto do mundo e nunca perdeu isso. Em sua adolescência conturbada, Steve entra para gangues, foge com o circo e vai morar nas ruas. Ele se metia em brigas o tempo todo. Ele roubou muitas lojas, cometeu assaltos. Steve é enviado ao reformatório Boys Republic, onde tentam controlá-lo, mas ele insiste em fugir. Ele era um rebelde, um valentão. E isso aumentava a sua aura de mistério. Mas sua famosa aura de mistério pode ter uma explicação bem mais fisiológica. Eu vejo aqui no histórico do Steve que quando ele tinha 7 ou 8 anos, ele teve uma crise de mastoidite. É uma infecção bacteriana grave que afeta o osso mastoide atrás da orelha.
Normalmente, isso pode ser tratado com antibióticos. Caso contrário, pode causar perda de audição. Pelo que sabemos, o Steve não foi levado ao médico e teve uma perda de audição parcial no ouvido esquerdo. Às vezes as pessoas falavam alguma coisa e ele simplesmente ignorava e continuava andando, sabe? De alguma forma, isso fez dele o Steve McQueen, o Sr. Cool. Muitos acreditam que a surdez foi responsável por outra característica marcante de Steve. O famoso olhar cerrado do Steve, aquela expressão intimidadora que ele tinha, vinha da necessidade de se concentrar para escutar o que estavam dizendo. Então, a surdez de Steve pode ter lhe ajudado a ganhar o título de Rei do Cool. De uma infância difícil à surdez, Steve não deixa que nada fique em seu caminho. Após servir como fuzileiro naval, ele toma a hoje lendária decisão de estudar teatro. Ele se matricula na Neighborhood Playhouse em Nova York, onde Mark Rydell também estuda. Ele achava que alguém com o passado dele não iria longe. Mas assim que ele surgiu, nós vimos que era especial. Quase todos os garotos em Hollywood que viravam atores gostavam de fingir que eram durões. Mas ele era de verdade. Ele era incrivelmente competitivo. Ele queria mostrar para os outros o tempo todo que tinha chegado lá. É com o grande sucesso, A Bolha, que ele deixa sua marca em Hollywood. É como se fosse uma massa que não para de crescer e crescer. E o estrelato chega com filmes como 7 Homens e um Destino, Fugindo do Inferno e Bullet, que o colocam no topo da lista de atores lendários. Você cuida do seu lado da rua e eu do meu. Quando a câmera olhava para o Steve McQueen, ela não via delinquência, raiva, frustração. Ela via uma linda personalidade única e talentosa. Nos filmes do Steve, ele fazia papéis fisicamente exigentes. E isso pode ter afetado muito o corpo dele. Os registros médicos afirmam que ele tinha politraumatismos. Em outras palavras, ele tinha diversas lesões traumáticas por todo o corpo. E essas lesões são consistentes com as pancadas e arranhões que deviam ocorrer durante as filmagens e em acidentes automotivos. Mark Rydell dirigiu seu grande amigo Steve no filme de 1969, Os Rebeldes. O Steve apareceu na locação de moto. E eu falei, desce já dessa moto, o que vai acontecer se você cair? Ele riu de mim e disse, me livrar da moto, da minha moto? Nem pensar, meu amigo. Assim que as câmeras paravam de rodar, à noite ele pulava na moto. E às vezes ocorriam cenas hilárias, com as pessoas tentando impedi-lo. Naturalmente, os estúdios não querem um astro machucado, mas Steve McQueen faz as coisas ao seu modo. Eu li em algum lugar que eles querem te proibir de correr, é verdade? Eles tentaram, mas eu não sinto que estou em perigo, nem nada do tipo. E é muito importante para mim, é uma válvula de escape e eu planejo continuar. Eu não vou parar até que eu mesmo decida parar. Ele era bom de verdade, mas com frequência sofria acidentes. Em 1969, ele acabou caindo da motocicleta e quebrou um osso do pé e esfolou a canela esquerda inteira. A perna esquerda inteira dele, do joelho para baixo, foi engessada. Alguns dias depois, ele ia pilotar um carro esporte em uma corrida de 12 horas. Quando ele finalmente saiu do carro, depois das 12 horas, a perna esquerda dele estava um bagaço. Tinha sangrado por baixo do gesso. Parecia um filme de terror. Ninguém dizia a ele o que fazer ou como se comportar. Ele não pedia licença para viver daquele jeito. E eu acho que essa foi a autenticidade que o tornou tão popular. As várias lesões que o Steve sofreu ao bancar o piloto de corrida não levaram diretamente à sua morte. Mas podem sim ter afetado sua saúde geral, enfraquecendo seu corpo e reduzindo a sua capacidade de combater doenças. Claramente, o Steve era um homem que vivia a 100 km por hora, não ligando para as consequências. Mas o Dr. Hunter descobre algo no passado de Steve que é bem mais letal do que qualquer corrida.
A minha maior preocupação é que o Steve estava sofrendo de uma tosse terrível que não parava de piorar. Isso pode ser um alerta de que havia algo bem mais perigoso acontecendo. Ele notou uma rouquidão, mas achou que era um resfriado que já ia passar. Mas não passou, ele persistiu. 22 de dezembro de 1979. Hospital Cedars-Sinai, em Los Angeles, menos de um ano antes de sua morte. Steve está de volta a Los Angeles após filmar Caçada Implacável. Ele está no hospital para receber os resultados de exames. Ele não estava bem. Ele disse que era um resfriado, que era pneumonia e uma vez disse que era bronquite. Mas ele era inteligente demais para não ter percebido que era algo muito pior. Oi, Steve. São resultados que mudam a sua vida. Steve McQueen é diagnosticado com um câncer que afetou os seus pulmões. Dá pra ver nas radiografias do Steve, feitas vários meses antes da morte dele, que o câncer tinha se instalado no pulmão direito e estava se espalhando agressivamente. Ao buscar uma explicação para um câncer que envolve os pulmões, minha primeira pergunta é: o paciente fuma? O histórico médico do Steve afirma que antes do diagnóstico, ele era um fumante crônico de 2 maços a 5 maços por dia quando estava estressado. Isso dá cerca de 100 cigarros por dia, o que é uma quantidade impressionante. Fumar é parte da mística hollywoodiana de Steve. Ele faz muitos comerciais para cigarros. Quando eu estou filmando, eu gosto de dar um tempo, pensar um pouco. Tem um filtro inteligente e um sabor incomparável. O Steve McQueen fumava em uma época em que todo mundo estava parando porque ficou claro que fumar aumentava o risco de câncer. Mas ele nunca parou. Ele era rebelde. Ele não era conhecido pela moderação. Quando lhe ofereciam algo, ele tendia a aceitar. Ele tinha todos os vícios, mas ele os tinha com prazer. Ele nunca se sentia culpado. Ele era um maluco, você notava na hora. Ele era um astro de Hollywood do primeiro escalão. Ele bebia o que queria, ele fumava o que queria e dirigia na velocidade que queria. Então, eu acho que ele estava vivendo o sonho. Mas pelo relatório do Steve, parece que ele tinha parado de fumar totalmente na época da morte. Sem dúvida nenhuma, seus anos de uso pesado de tabaco atuaram como um catalisador no desenvolvimento do câncer nos pulmões. No entanto, eu creio que algo bem mais perigoso do que o tabaco foi responsável pela doença dele. Olhando melhor o histórico médico, eu fiquei surpreso ao descobrir que o câncer do Steve foi resultado direto da exposição a amianto. O mesotelioma pleural costuma surgir no revestimento dos pulmões e acaba crescendo até formar um tumor que envolve o órgão. Este câncer relacionado ao amianto pode se manifestar de 20 a 50 anos após a exposição e pode sim ser desencadeado pelo fumo. O risco de mesotelioma é muito maior nas pessoas expostas ao amianto antes dos 30 anos. Então, eu preciso entender melhor o histórico do Steve para determinar qual foi a fonte dessa doença devastadora. Durante seus 3 anos como fuzileiro naval, Steve é advertido com frequência por brigar ou desaparecer, normalmente devido ao envolvimento com uma mulher. Ele arrumou encrenca e foi jogado na prisão do navio. E recebeu o castigo de limpar o encanamento, raspar o isolamento antigo, que era cheio de amianto. E isso durou 6 meses. Ele não fez nada além de respirar aquele amianto. Na verdade, Steve McQueen é exposto a amianto em diversas ocasiões. O amianto é muito resistente ao calor, à umidade e à corrosão. Por isso, é o material perfeito para tudo, dos macacões à prova de fogo de Steve às pastilhas de freios e exaustores de suas amadas motocicletas. A inalação do amianto faz com que fibras microscópicas se alojem no revestimento dos pulmões.
O corpo é incapaz de expelir essas fibras. Então, elas podem causar uma mutação nos genes e causar um tumor canceroso. Como o mesotelioma não é isolado, o tratamento é muito mais difícil do que o de outros cânceres. Ele se espalha. As decisões que Steve toma a seguir podem ser cruciais para retardar sua morte. Os médicos de Los Angeles sugerem que ele faça o tratamento padrão com quimioterapia. Ofereceram quimioterapia a ele e ele decidiu não fazer depois de ouvir os efeitos colaterais. Então ele não recebeu nenhum tratamento convencional. A quimioterapia costuma ser a forma mais aconselhada pelos médicos de se controlar ou destruir a maioria dos cânceres. As drogas da quimioterapia citotóxica prejudicam o crescimento e divisão das células cancerosas, mas também podem afetar as células normais. Quase sempre as células saudáveis se recuperam dos danos causados pela quimioterapia, mas as células cancerosas não e acabam morrendo. Supostamente, o Steve não gostava da ideia de injetar substâncias no corpo, então ele rejeitou a quimioterapia. Aí, depois disso, os médicos passaram a achar que não tinham mais como ajudá-lo. Quando os médicos falaram que ele não tinha como vencer, a reação imediata dele foi: vão se ferrar. Não. Eu me viro. Não. Janeiro de 1980, Los Angeles. Após rejeitar os conselhos médicos, Steve decide ignorar seu diagnóstico de câncer. Ele sabia que era grave, mas houve um período em que, por pura teimosia, ou medo, ou uma combinação de coisas, ele não quis lidar com isso. Eu acho que ele não acreditou porque não combinava com quem ele era. Ele era um cara durão, ele era um sobrevivente. Ele não era alguém que ficava doente e morria. O mesotelioma não é uma doença que você pode ignorar. O câncer do Steve estava se espalhando e as opções dele estavam acabando. Eu posso ver que o câncer do Steve começou no pulmão direito e depois se espalhou para o pulmão esquerdo. Aí, infiltrou os nódulos linfáticos do lado esquerdo do pescoço e, alguns meses após o diagnóstico, se concentrou no abdômen, causando uma enorme distensão. Junho de 1980, Rancho Santa Paula, no sul da Califórnia. Steve foi diagnosticado com mesotelioma há mais de 6 meses. Fiquei chocado quando eu o vi. Ele não parecia mais o Steve McQueen. Ele estava quase irreconhecível. Steve se casou recentemente com sua terceira esposa, Barbara, uma modelo de sucesso, 20 anos mais nova, e eles estão escondidos na fazenda. Eles estavam muito apaixonados e ela era muito dedicada a ele. E eles tinham esperança de que ele podia se recuperar e voltar a ser uma versão do que era antes. Steve tenta se enganar, mas a dor dos tumores começa a se tornar crônica e seu corpo está mudando dramaticamente. O tumor no abdômen dele estava aparecendo uma gravidez de 6 meses. O peso constante também estava forçando muito a coluna dele, causando dor nas costas. Steve não pode mais ignorar o problema. Então ele finalmente decide lutar e busca uma forma de terapia alternativa. Em 1980, terapias alternativas para o câncer eram muito incomuns e quase ninguém as praticava. Steve se inscreve em um programa de tratamento criado pelo polêmico dentista Dr. William Kelly. William Kelly, considerado por alguns um vigarista, por outros, um gênio. Você não pode vencer o câncer em algumas semanas. Isso leva meses. Normalmente, em média, fazendo tudo direito, leva no mínimo 2 anos e meio. Acho que ele atraiu Steve, não só porque ele disse, nós podemos lutar. E ainda existe esperança, mas porque o Kelly era uma figura meio fora da lei. Ele tinha brigado com muitos dos especialistas em câncer americanos mais tradicionais. 31 de julho de 1980, Clínica Santa Maria, em Baixa Califórnia, México. Pouco mais de 3 meses antes de sua morte. Tudo bem, Steve?
O programa de terapia alternativa do Dr. Kelly usa substâncias banidas nos Estados Unidos. Então ele envia Steve ao México para ver seu colega, o Dr. Dwight McKee. Era um lugar onde tínhamos toda a liberdade para tentar qualquer coisa em termos de terapia para curar o câncer. Nós tínhamos esperança àquela altura de que ele podia sobreviver. Estes documentos médicos revelam informações sobre a terapia alternativa do Steve. E um dos tratamentos mais estranhos era a administração de lavagens intestinais com café. Acreditava-se que isso estimularia o cólon e o fígado a processar as toxinas. Eu não estou convencido de que as mudanças na flora bacteriana do Steve o ajudaram a combater o câncer. Mas algumas partes do regime de tratamento podem ter ajudado um pouco. O Steve tomava cerca de 100 comprimidos por dia como parte do programa Kelly. Eram todos suplementos. Fazia lavagem intestinal com café todos os dias. As pessoas veem essas lavagens como algo estranho. Por que alguém faria isso? Mas o Steve as esperava ansiosamente. Ele também come frutas e legumes orgânicos e consome vitaminas de frutas regularmente. Os suplementos e vitaminas forneciam a nutrição necessária. E acredita-se que podem fortalecer o sistema imunológico. Isso pode ter deixado o corpo do Steve mais forte, mais resistente e mais capaz de enfrentar o câncer. Não se sabe se a Leatril é parte do tratamento. Essa droga, é claro, tem causado muita polêmica nos Estados Unidos. O relatório hospitalar do Steve indica que ele recebeu injeções de Leatril. A Leatril é uma forma de uma substância natural chamada amidalina, que é encontrada em nozes cruas, nas sementes de várias frutas e na semente do damasco. Ela era, e ainda é, tão polêmica porque contém cianeto, que é um veneno. Como resultado, a Leatril foi banida nos Estados Unidos. Mas há um lugar onde a Leatril ainda é legal. No México. Pessoas ricas pagavam milhões de dólares na esperança de salvar a própria vida. Quando você tem dinheiro, você daria tudo o que tem a eles para receber de volta esse dom da vida. Na minha opinião, a Leatril não deve ter causado a morte dele. No entanto, a dose altamente concentrada de cianeto na Leatril pode ter afetado a oxigenação do organismo, dificultando muito a respiração dele, em vez de combater o câncer. Outubro de 1980. Após 3 meses de terapia alternativa, o Dr. McKee acredita que Steve começou a melhorar. Obrigado. Nós fizemos uma radiografia do peito logo depois que ele chegou e fizemos outra logo antes dele partir. Dava para ver que o tumor no pulmão tinha diminuído consideravelmente. Que bom, que maravilha. Se era verdade que o tumor do Steve tinha diminuído como o Dr. McKee acreditava, seria algo extraordinário e muito incomum. Qualquer que fosse o seu estado, a imprensa logo fica sabendo dos tratamentos alternativos de Steve. Muitas pessoas dizem que o suposto tratamento que o ator Steve McQueen está recebendo em um hospital no México não passa de uma fraude. Os tabloides dançaram de alegria. Afinal, era um grande astro de Hollywood, vivendo um drama médico em uma clínica mexicana. E a opinião pública ficou polarizada. Alguns achavam que ele estava louco e outros lhe davam crédito pela coragem de fazer algo que outras pessoas não teriam feito. A primeira esposa dele, Neil, pensou seriamente em organizar uma operação de resgate para literalmente pegar Steve, colocá-lo num helicóptero e levá-lo para a segurança de um hospital tradicional. Ele foi ridicularizado pela mídia, mas por achar que estava certo, ele não se deixou abalar e foi até o fim. E é isso que resume a personalidade do Steve McQueen. Steve finalmente concorda em dar um depoimento à imprensa mundial. O ator de 50 anos está fazendo um tratamento há mais de 3 meses neste hospital, no México. Pela primeira vez, Steve McQueen falou. Um médico levou o microfone até o seu quarto. O México está mostrando ao mundo uma nova forma de combate ao câncer através de terapias metabólicas não específicas. Obrigado por ajudar a minha vida. Deus abençoe a todos. Steve McQueen.
O Dr. Kelly, o responsável pelo plano de tratamento de Steve, faz a sua própria divulgação. O senhor alega que está progredindo bastante na cura. Bem, estamos fazendo um ótimo progresso. O Steve McQueen veio a público e desafiou o sistema de saúde do nosso país. 28 de outubro de 1980, Rancho Santa Paula, no sul da Califórnia. Pouco mais de uma semana antes de sua morte. Para fugir da cobertura da imprensa sobre a sua doença, Steve e Barbara retornam ao refúgio de seu lar. Eles são acompanhados pelo Dr. Dwight McKee, Tina, a técnica metabólica de Steve, e sua enfermeira, Annie, que o ajudam a continuar lutando contra o câncer. Ele estava reagindo, mas não estava ganhando peso, não estava ficando mais forte. Toda a energia física dele era usada no combate ao tumor. Steve sente dores cada vez mais fortes. O desconforto causado pelo enorme tumor em seu abdômen é a maior dificuldade. A ideia de estar com aquela barriga enorme e dilatada era ofensiva para ele em muitos sentidos diferentes. Ele queria literalmente cortá-la fora. Steve considera fazer uma cirurgia para removê-lo. Nos anos 80, a cirurgia não era a terapia mais indicada para pacientes com câncer avançado. Em primeiro lugar, é muito difícil remover mesoteliomas. E em segundo, uma operação assim tão invasiva pode ser fatal. 1º de novembro de 1980, menos de uma semana antes de sua morte. Steve e o Dr. Dwight McKee discutem os riscos de uma operação. Temos que falar sobre suas opções, Steve. Eu achava que se conseguíssemos diminuir o tumor no abdômen, havia uma chance de ele entrar lentamente em remissão. Ele sabia que a operação envolvia um risco considerável. Ele disse, eu sei que eu posso morrer, mas acho que eu quero tentar. E isso combinava com a personalidade do Steve. Era tudo ou nada, sabe? Me mate ou me cure. 5 de novembro de 1980, Clínica Santa Rosa, em Juárez, México. 2 dias antes de sua morte. Steve aguarda uma operação que promete aliviar a dor e o desconforto causados pelos seus enormes tumores. Eu sabia que os cirurgiões americanos nem tocariam nele. E eu conhecia um cirurgião mexicano em Juárez que tinha operado vários dos pacientes do Kelly que tinham tumores enormes. E eles tinham se recuperado. Steve tem o apoio da esposa Barbara e de seus filhos Chad e Terry do seu primeiro casamento. Tudo certo? Quando ele chegou à clínica Santa Rosa, a frequência respiratória dele estava altíssima. Ele estava respirando 32 vezes por minuto. A taxa normal é entre 14 e 16 vezes por minuto. Então, ele estava respirando muito rápido. Às 8 da noite, Barbara, Terry e Chad se despedem. Steve precisa descansar. Amanhã é o dia de sua grande operação. E Steve, sua família e a equipe médica têm esperanças de que ele sobreviva. Steve McQueen tinha um câncer chamado mesotelioma pleural. Ele tinha se espalhado dos pulmões para o pescoço, por todo o abdômen, e estava envolvendo a maior parte dos órgãos principais. Aí ele decidiu fazer uma operação para remover os tumores salientes. Mas operar um paciente de câncer em estado tão avançado era altamente arriscado. 7 da manhã de 5 de novembro de 1980, menos de 24 horas antes da morte de Steve. O Dr. César Santos Vargas, um especialista em coração e rins, está pronto para realizar a cirurgia. Steve está sendo preparado para entrar na faca. O Dr. Vargas disse a ele que ia abrir seu abdômen e resolver com segurança a maior parte possível do tumor. Depois que o Steve decidiu que faria a cirurgia, ele nunca mais hesitou. A caminho da cirurgia, Steve faz sinal de positivo para o Dr. Vargas, desejando-lhe sorte. A cirurgia durou 4 ou 5 horas. O Dr. Vargas fez um trabalho muito meticuloso com as mãos.
removendo o tecido solto do tumor, dos órgãos vitais e removendo o máximo possível. Toda aquela massa de tumor infiltrado que estava dentro e ao redor de tudo. E ele removeu praticamente 2 quilos de tumor. A família de Steve aguarda notícias. Eles estão cientes de que a operação é arriscada. O Dr. Vargas fechou a incisão. O anestesista desligou a anestesia. O Steve acordou em 5 ou 10 minutos. Ele passou pela cirurgia sem problemas. A primeira coisa que ele fez foi olhar para a barriga e ver que estava lisa. Ele deu um sorriso enorme e fez joia. Os sinais vitais dele estavam bons e tudo estava transcorrendo bem. Milagrosamente, Steve sobrevive à operação. Com licença? Vocês querem vê-lo? Sim, sim. Eu chamei a Terry, o Chad e a Bárbara para o quarto e eles ficaram muito felizes em vê-lo. Deram beijos nele. Steve McQueen pode ter sobrevivido à operação, que era um procedimento extremamente invasivo. Quando eles os abriram, removeram partes de vários órgãos, incluindo o pulmão, o fígado e o cólon. Meu medo é que no pós-operatório ele estivesse muito suscetível a infecções. Por volta das 2 da tarde de 6 de novembro de 1980, Steve é levado de volta ao seu quarto de hospital. Ele está fortemente sedado, mas quando acorda, parece estar de bom humor. Nós achávamos que o maior risco era a cirurgia. Então estávamos todos, em clima de celebração. Às 15 para 6 da tarde, Terry e Chad se despedem de seu pai e Barbara de seu marido. É a última vez que verão Steve McQueen com vida. Eu te amo muito. O Dr. McKee, Tina e Annie continuam observando Steve. Eles checam seu pulso, respiração e o coração. Pouco antes da meia-noite, a respiração de Steve torna-se cada vez mais irregular e eles aumentam o oxigênio. Ele se acalma depois que Tina lhe dá gelo. Alguns minutos depois, o cirurgião Dr. Vargas chega para avaliar seu paciente. O Dr. Vargas disse que os sinais vitais dele estavam bons e estáveis e eles levaram o equipamento de monitoração embora. Todo mundo estava bem contente. É intrigante que depois de uma cirurgia como aquela, o cirurgião tenha removido o equipamento de monitoração. Isso tornaria muito difícil detectar qualquer mudança na condição do Steve. Por volta das 2 da manhã, Tina e Annie estão exaustas. Então, elas se sentam e logo caem no sono. Em seguida, o Dr. McKee faz o mesmo. Por volta das 3 horas, eu percebi que tinha cochilado por alguns minutos. Eu olhei para o Steve e ele não parecia bem. Então eu chequei e vi que ele não estava respirando e não tinha pulso. Eu acordei a Annie e a Tina e liguei para o Dr. Vargas. Eu comecei a reanimação cardiopulmonar. Steve não reage e as tentativas de reanimação se mostram inúteis. Como sinais vitais continuam ausentes, Steve McQueen é declarado morto às 3h50 da manhã de 7 de novembro de 1980. 4 da manhã, Barbara está hospedada em um hotel próximo à Clínica Santa Rosa. Alô? A Bárbara soube, só com o toque do telefone, que ele tinha morrido. E ela ficou muito abalada. Eu tinha me apegado ao Steve e queria muito vê-lo se recuperar. Foi um dia triste. Eu perdi um amigo com quem eu cresci e de quem eu era muito próximo. Um grande
e profundo talento. Um cara gentil e amoroso. Steve McQueen morreu hoje aos 50 anos. Ele foi operado ontem e faleceu hoje. Embora o câncer do Steve estivesse avançado, eu não acho que ele o tenha matado diretamente. Eu acho que existem muitos outros motivos possíveis para a morte dele. Em casos de morte súbita, uma das primeiras coisas que o patologista investiga é uma embolia pulmonar. É quando um coágulo se forma nas veias das pernas, se solta e viaja rumo ao coração, até a artéria pulmonar, obstruindo a artéria e fazendo o coração parar. O Dr. Vargas disse, olha, os leitos das unhas estão rosa. Foi uma embolia pulmonar. Para mim, não houve tempo suficiente para uma embolia pulmonar. Isso aconteceu logo depois da cirurgia. E, normalmente, a embolia pulmonar ocorre dias ou semanas depois de uma intervenção como essa. No entanto, considerando o câncer avançado, é possível que ele tenha desenvolvido uma trombose venosa profunda ainda antes da cirurgia. Ele pode ter sofrido uma embolia pulmonar, é impossível descartar. Em uma reviravolta curiosa, o homem responsável pela terapia alternativa de Steve, Dr. Kelly, tem uma história bem diferente. Ele insiste que a morte de Steve McQueen foi resultado de envenenamento. O Dr. Kelly disse que um agente do governo tinha entrado e colocado uma substância coagulante no soro dele. A teoria defendida por Kelly dizia que, como resultado disso, surgiu um coágulo dentro ou perto do coração e ele teve um ataque cardíaco. A questão óbvia era, por que alguém faria isso? E a resposta do Kelly era que se o Steve tivesse sobrevivido e comprovado sua recuperação, seria um insulto tão grande à indústria médica americana tradicional que o tinha desenganado que eles não podiam permitir que ele saísse daquela clínica. Considerando o nível de paranoia do Kelly, faz sentido que ele tenha inventado uma história como essa. Se Steve McQueen morrer, quer dizer que o seu tratamento é um fracasso? Não, isso é o que os poderosos, o que a comunidade médica gostaria de dizer, mas não é verdade. Mas o Dr. Hunter não está convencido de que houve um crime. Com um procedimento tão invasivo e considerando a quantidade de tumor removida, é provável que o Steve tenha desenvolvido uma coagulopatia. É quando alguém perde a capacidade de coagulação, resultando em hemorragia interna. Para conter o sangramento, Steve precisaria desesperadamente de drogas coagulantes. Então, mesmo que a teoria do Dr. Kelly estivesse correta, era mais provável que o agente misterioso ajudasse o Steve do que o matasse. Mas o Dr. Kelly diz que Steve só pode ter sido assassinado porque claramente estava curado. O Kelly insistia que o McQueen estava se recuperando e que, na verdade, o que eles fizeram foi apenas um tipo de cirurgia cosmética. Eles removeram fisicamente a massa que tinha crescido na barriga de McQueen e não teriam feito nada além de tirar de lá algo que já estava morto. Não existe absolutamente nenhuma evidência que sustente a alegação do Dr. Kelly de que os tumores do Steve McQueen estavam mortos. O Dr. McKee também não acreditava que estavam mortos, mas esperava que tivessem diminuído. Eu tenho aqui as radiografias do Steve que, supostamente, mostram uma redução no tamanho do tumor em um período muito curto. Esta é a radiografia inicial e esta é a radiografia seguinte. A segunda radiografia está mais superexposta do que a primeira. Então parece que o tumor está diminuindo. Mas, na verdade, a imagem é menos detalhada. Embora a terapia alternativa garantisse que o Steve estivesse recebendo a nutrição adequada para combater o câncer, eu não acredito que o câncer estivesse mostrando qualquer reação à terapia. A terapia de Steve gerou uma publicidade enorme. E, apesar de tudo, o Dr. Kelly continuou oferecendo o programa Kelly por mais 10 anos. Ele morreu em 2005. Então, se a terapia alternativa não salvou Steve e o câncer não o matou diretamente, qual foi a causa de sua morte? Sem dúvida, eu questionaria o atestado de óbito. Na primeira linha, ele diz infarto agudo do miocárdio, que é um ataque cardíaco.
E sim, o tumor e a cirurgia teriam colocado o coração sob muita pressão, mas nada indica que ele tenha sofrido um ataque cardíaco. Então, se Steve não morreu de ataque cardíaco, o que o matou? Claramente, o mesotelioma de Steve tinha se espalhado muito além de seus pulmões quando ele morreu. Também estava no pescoço, no abdômen, no fígado, na bexiga, no reto e no intestino. Para remover todo esse tumor, a cirurgia foi extremamente invasiva. Além disso, ele tinha câncer envolvendo os pulmões. Isso aumentava muito o risco de infecção. Então, eu acredito que o Steve desenvolveu uma pneumonia, que é quando os alvéolos pulmonares se enchem de pus. A pneumonia teria danificado ainda mais o revestimento das vias aéreas, provavelmente resultando em infecção do sangue ou septicemia, que continuaria reduzindo sua capacidade respiratória. Então as complicações pós-operatórias do Steve McQueen eram numerosas. A remoção daquele tumor invasivo causou o surgimento de uma coagulopatia com hemorragia interna, o desenvolvimento de uma pneumonia e, provavelmente, uma septicemia. Ou seja, era um procedimento com preço muito alto e poucos benefícios, que colocou o Steve em um caminho sem volta. No fim, diversos órgãos entraram em falência. Ele desenvolveu um edema pulmonar, ou excesso de fluidos nos pulmões, o que reduz a capacidade de oxigenar o sangue adequadamente. Por isso, ele fica inconsciente e sofre uma parada cardiorrespiratória e acaba morrendo. Na minha opinião, o Steve não iria sobreviver ao mesotelioma, mas o procedimento cirúrgico tanto facilitou quanto acabou acelerando a morte dele. Uma vez, Steve McQueen disse que se fizessem um filme sobre sua vida, ele deveria se chamar Fugindo do Inferno. Ele tinha escapado de uma infância difícil. Tinha escapado de acidentes de carro e moto. Ele tentou escapar do câncer, mas foi a única coisa da qual não conseguiu escapar. Eu tenho muito carinho e admiração pela coragem dele, pela tenacidade dele. Ele realmente aguentou firme e fez tudo o que podia para melhorar. Ele dizia com frequência que ia morrer jovem. Então ele tinha que aproveitar, tinha que pisar fundo e ver o que acontecia. Eu tenho muito orgulho de ter conhecido Steve, muito orgulho de ter dirigido Steve. E acho que o mundo perdeu alguém grandioso quando ele morreu. Versão brasileira, Vox Mundi.